repartir com os irmãos essa manhã o Evangelho de Mateus, o capítulo 5. Mateus, o capítulo 5, os versículos de 14 a 16, que todos nós conhecemos bem. Todos nós sabemos essas palavras de Jesus que estão ali no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte. Mahatma Gandhi disse que se toda a Bíblia se perdesse, menos o Sermão do Monte, nada teria se perdido. O Sermão do Monte e o Sermão da Montanha é a essência do Evangelho de Jesus. E deste Sermão do Monte, estas palavras de Jesus são desafiadoras para nós. Ele diz: vocês são a luz do mundo. Mateus 5,14. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Vocês são a luz do mundo. Vocês quem? Vocês quem? Resposta óbvia: os discípulos de Jesus, as discípulas de Jesus, os seguidores e seguidoras de Jesus. Mas quem são os discípulos, as discípulas, os seguidores e as seguidoras de Jesus? Como se descreve esse contingente de pessoas que Jesus chama de luz do mundo? Estas pessoas estão aí no capítulo 5, descritas a partir do versículo 3, quando Jesus fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos e humildes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os pacificadores e bem-aventurados os que são perseguidos por amor da justiça. São essas pessoas que Jesus chama de bem-aventuradas, que ele diz: vocês são a luz do mundo. E quando lemos as bem-aventuranças, geralmente pensamos que Jesus está apresentando uma lista de virtudes e que nós, seguidores e seguidoras de Jesus, devemos ser pobres de espírito, devemos ser mansos e humildes, devemos chorar, devemos ter fome e sede de justiça, ser pacificadores, puros de coração, enfim. Que a lista das bem-aventuranças é uma lista de virtudes. Mas não é uma lista de virtudes, pelo menos na maneira como leio esta porção do Evangelho. Porque diz o versículo 1 do capítulo 5, que, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e assentou-se com os seus discípulos, e diante deles começou a ensinar. E disse: bem-aventurados os pobres de espírito, os mansos, os que choram, os que têm fome e sede de justiça. Onde estão estes pobres de espírito, estes pacificadores misericordiosos? Estão no meio da multidão. Vendo a multidão, Jesus disse: olha, estão vendo a multidão? Ali estão os pobres de espírito, ali estão os pacificadores, ali estão os que têm fome e sede de justiça, e eles são bem-aventurados. E eles são a luz do mundo.
Vocês quem? Vocês do meio da multidão que acolhem a mensagem do reino de Deus. E como se descreve a multidão? No capítulo 4. No capítulo 4, a começar do versículo 23, se diz que Jesus foi por toda a Galileia ensinando nas sinagogas deles, Mateus 4, 23, pregando as boas novas do reino de Deus e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. E notícias sobre Jesus se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou a todos. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da região do outro lado do Jordão. Ora, quem era essa multidão? Era a multidão de miseráveis. Era a multidão de pessoas doentes, endemoniadas, epiléticos, aqui está escrito. Então você consegue ver isso, que Jesus está olhando para uma multidão, anuncia o reino de Deus para essa multidão. Essa multidão é tudo gente estragada, tudo gente machucada, tudo gente ferida pela vida, tudo gente envolvida em sofrimento e dor. E Jesus diz, olha, estão vendo essas pessoas todas? São elas que são pobres de espírito, são elas que choram, são elas que clamam pela paz, são elas que têm fome e sede de justiça, e são bem-aventuradas. Por quê? Porque delas é o reino de Deus, porque elas herdarão a terra, porque elas que choram serão consoladas, porque elas que são misericordiosas alcançarão misericórdia, porque elas que são pacificadoras, elas serão chamadas filhas de Deus, porque Jesus é o príncipe da paz. Elas que são perseguidas por causa da justiça, essas pessoas aí. Jesus não está fazendo uma descrição de uma lista de virtudes. Está descrevendo uma condição. E as pessoas não são bem-aventuradas porque são pobres de espírito. Elas são bem-aventuradas porque elas herdarão o reino de Deus. Elas não são bem-aventuradas porque têm fome e sede de justiça. Elas são bem-aventuradas porque serão satisfeitas na sua fome de justiça. Elas não são bem-aventuradas porque choram. São bem-aventuradas porque serão consoladas. Então, chorar não é uma coisa que a gente quer. Quem quer chorar aqui? Não quer chorar. Agora, quem quer ser consolado quando chora? Todo mundo. A bem-aventurança não está em chorar. A bem-aventurança está em ser consolado quando a gente chora. Quem é que tem fome e sede de justiça? Quem tem o seu direito usurpado e aviltado. Quem está injustiçado. Quem está sofrendo uma injustiça tem fome e sede de justiça. Quem aqui quer sofrer injustiça? Ninguém. Agora, quem quer ver o seu direito restituído quando for injustiçado? Quem quer ter a sua causa julgada com justiça? Eu quero. Se alguém cometer uma injustiça contra mim, eu quero que um justo juiz me devolva o meu direito. Eu não sou bem-aventurado porque eu tenho fome e sede de justiça. Eu sou bem-aventurado porque alguém julga a minha causa com retidão. Quem é pacificador? Não é quem reconcilia o cunhado com a cunhada, se bem que isso é importante ser feito. Mas pacificador aqui é quem está clamando por paz. Quem está no contexto da guerra, da violência, da agressão, da matança, e está dizendo, vamos fazer paz, pelo amor de Deus, paz. Parem a guerra, parem de matar nossos filhos, parem de se matar, parem de fazer guerra. Ninguém quer viver em tempo de guerra, ninguém quer viver no meio da violência. Nós queremos paz. Jesus está descrevendo uma multidão de miseráveis. Por que essa multidão é miserável? Por que essa multidão chora? Por que essa multidão clama por justiça? Por que ela é misericordiosa, ela é solidária no sofrimento do outro? Porque ela está sofrendo.
O que é misericórdia? É compartilhar a miséria, a dor, o sofrimento do outro. Isso é ser misericordioso. Não é gostoso compartilhar a dor e o sofrimento do outro. Não é bom. Nós não falamos assim, a gente não acorda dizendo assim, puxa, eu gostaria hoje de encontrar alguém assim, bem sofrendo mesmo, para eu poder ter misericórdia. A gente não faz isso. A misericórdia é quando a gente cruza com alguém que está sofrendo, ouve a sua história de dor, toma conhecimento da sua necessidade, da sua dificuldade, e o nosso coração se mexe de compaixão e entra na dor daquela pessoa, e a gente nem quer sofrer, mas a gente acaba sofrendo. E, inclusive, as pessoas dizem assim para a gente, você não pode sofrer com o problema dos outros. Mas a gente diz, eu não consigo, eu olho essa pessoa, eu não consigo, o meu coração fica constrangido, e eu fico solidário, eu tenho empatia, eu tenho misericórdia. Jesus está descrevendo essas pessoas aqui, porque essas pessoas estão debaixo de um império, o Império Romano. E Roma entrava pelos territórios inimigos para conquistar os territórios inimigos. E Roma entrava pelas aldeias, pelas vilas e tacava fogo nas casas. Violentava, abusava, estuprava as mulheres. Matava os homens, os velhos, as crianças. Fazia escravos. Roma era cruel. Roma era um império de violência. Roma, quando conquistava um território inimigo, dominava um povo, passava a cobrar impostos e abusar da propriedade deles. Cobrava impostos altíssimos dos trabalhadores do campo. E contratavam as pessoas do próprio povo dominado para cobrar os impostos. É isso, e o publicano, quando você estiver lendo o Novo Testamento, que fala do publicano, o publicano é o judeu que cobrava imposto do judeu para Roma. Imagina se ele era uma pessoa que o povo judeu gostava. Era um traíra, era um traidor da sua própria gente fazendo um trabalho sujo para Roma. Esse é o publicano, cobrador de impostos. Cobrava impostos para quem? Para Roma. Quem é essa multidão de gente doente, enferma, endemoniada, buscando, clamando por Jesus e indo atrás dele, como recebendo uma boa notícia de Deus, de que o reino de Deus chegou, o reinado de Deus chegou, o poder de Deus os visitou? Quem é essa gente? É essa gente que Roma invadiu a terra deles, e que tacou fogo na casa deles, matou a mulher deles, os filhos deles, e eles estão chorando, estão de luto. Eles estão chorando porque a nossa terra foi devastada. Eles estão chorando por quê? Porque meu pai morreu, os soldados romanos mataram meu pai. Estão chorando por quê? Meus filhos morreram, os soldados romanos mataram meus filhos. Estão chorando por quê? Porque eu tenho que pagar impostos, eu não tenho dinheiro para comer, tenho que pagar imposto. Sou pobre, miserável, estou esperando um libertador. Eu estou esperando aquele que vai redimir Israel, porque nós estamos aqui na terra de Canaã, a terra prometida, a terra da bênção, só que nós não estamos desfrutando da bênção de Deus, porque Roma não deixa. Roma é nossa adversária, nosso inimigo. Roma está fazendo com Israel, nos dias de Jesus, o mesmo que o Egito fez. Escravizou o povo de Israel. Roma é uma nova versão do Egito. Roma é uma nova versão da Babilônia. Roma é um império assírio. Roma é o dominador. Roma tem o imperador César, é o anti-reino de Deus. E Jesus diz, o reino de Deus chegou. Tem o reino de César, mas tem o reino de Deus. E o reino de Deus chegou. Chegou para dizer para o César que ele é um imperador impostor. Ele não é legítimo. Ele é um abusador. Ele é um violento conquistador. Ele ocupa um lugar que não é um lugar dele. Jesus está dizendo, o reino de Deus chegou. Vocês lembram do sonho da estátua de Nabucodonosor?
cabeça de ouro, peito de prata, bronze nas pernas, tal, essa coisa. Daniel capítulo 2. O profeta Daniel diz assim, olha para o rei Nabucodonosor, você é o Babilônia, você é a cabeça de ouro, mas depois de você vai vir outro reino, que é o peito. Depois vai vir outro reino, depois outro reino. E nos dias desse outro reino que tem os pés de bronze e barro, virá uma pedra soltada não por mão humana e vai reduzir essa estátua a pó. Aí Jesus vem e diz assim, o reino de Deus chegou. A pedra chegou. A pedra chegou e essas pessoas aqui da multidão, que estão sofrendo, estão sendo oprimidas, estão tendo seu direito aviltado, estão sendo tratadas com indignidade humana, essas pessoas que os imperadores do tipo Nabucodonosor, do tipo Faraó, do tipo César, essas pessoas que estão sofrendo debaixo dos impérios humanos, serão finalmente resgatadas e encontrarão consolo, encontrarão justiça, encontrarão misericórdia, viverão a paz. Por quê? Porque o reino de Deus chegou. Então arrependam-se e creiam no reino de Deus. Foi essa a mensagem de Jesus. E aquelas pessoas do meio da multidão que se encantaram, que ganharam esperança com o reino de Deus, essas pessoas que acolheram o reino de Deus e que entenderam que Jesus é o Senhor, essas pessoas que do meio da sua dor, da sua miséria, da sua dificuldade, da sua pobreza, do seu sofrimento, essas pessoas que agarraram Jesus e foram para o reino de Deus, Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Se hoje a gente falar assim, qual é a cidade-luz no mundo de hoje? Paris. Paris é conhecida como a cidade-luz. Outro dia eu ouvi, muito obrigado. Outro dia eu ouvi, inclusive, que a cidade de Paris tem mais livrarias do que o Brasil inteiro. Paris é a cidade-luz, mas naquela época, a cidade-luz era Roma. Roma era a cidade-luz. Roma era a luz que levava a iluminação para os povos bárbaros. Jesus está dizendo, não, Roma leva destruição, Roma leva opressão, Roma domina pelo poder, pela força bruta, Roma é violenta, Roma escraviza. Roma não é a cidade-luz. A cidade-luz é a comunidade do reino de Deus. A igreja é a cidade-luz. A igreja que funciona segundo o reino de Deus, ela é que é a luz do mundo. Nós é que somos a luz do mundo. Não é Roma. Não é a América do Norte a luz do mundo. Não é o mercado comum europeu. É a comunidade do reino de Deus que é a luz do mundo. E nós precisamos olhar para o nosso tempo, para o nosso mundo, e perceber o que tem de Roma no nosso mundo. O que tem de Roma na cultura norte-americana? Trump é um novo César. O presidente do Brasil é o novo César, o Michel Temer. O Lula é um César. Jesus está dizendo, esses caras, a esperança não está neles. Não é os Estados Unidos da América do Norte que ilumina o mundo. É a comunidade do reino de Deus que ilumina o mundo. A esperança do mundo está na igreja. O que ilumina essa região aqui, essa sociedade, é a New Life. Como pode ter luz do outro lado da rua? Como pode ter luz em Marlborough? Como pode ter luz em Framingham? Pela New Life. Pelas comunidades do reino de Deus que estão espalhadas por aqui. Como pode ter luz dentro de uma prefeitura? Se lá tiver
gente que tem fome e sede de justiça, gente misericordiosa, gente assim que disse: pessoal, isso aqui é uma máquina de opressão, isso aqui é um sistema opressor, os pobres estão aí do outro lado da rua clamando. Eu fico pensando a situação do imigrante nos Estados Unidos da América. Quantos imigrantes nos Estados Unidos hoje estão chorando, clamando por justiça, precisando de misericórdia? Quantos? Quantos estão clamando por paz? Quanto de violência existe nas ruas? Quanto de racismo existe nas nossas ruas? Quanto de machismo? Quanto de xenofobia, ódio ao estrangeiro existe nas nossas ruas, na nossa cultura? Quanto de competição predatória no mercado? Ou os irmãos acham que o mercado é organizado na lógica da solidariedade, da generosidade, da misericórdia e da compaixão? Não, o mercado é competitivo. O mercado é matar um leão por dia, ou, como a gente ouve no Brasil, nós temos que almoçar o concorrente antes dele nos jantar. Vamos almoçá-los antes que eles nos jantem. Eu vou montar o meu supermercado aqui, vou fechar sua lojinha, sua lojinha, sua lojinha, sua lojinha, e vou fazer o meu supermercado grandão, big. E você vai comprar só o que eu vendo. E se você produz, você só vai distribuir através do meu supermercado, no preço que eu pagar para a sua mercadoria. E se você compra, você vai comprar no preço que eu disser que você vai comprar. É o mercado. É lógica romana. Bater meta, correr atrás da grana. Essa é a lógica romana. Jesus está dizendo: o reino de Deus chegou, para tudo. Vamos reinventar a nossa maneira de construir sociedade. Vamos reinventar a nossa maneira de construir família. Vamos reinventar a nossa maneira de relacionamento com fornecedor, cliente, funcionário, patrão. Temos que reinventar tudo com a lógica do reino de Deus. Uma sociedade violenta, uma polícia que mata. No Brasil, é uma coisa que os irmãos acompanham no nosso país, a tristeza que estamos vivendo no nosso país, a morte que existe entre as populações pobres e negras do nosso país. Violência. Jesus diz: vira outra face, perdoa 70 vezes 7. Ele não manda dar tiro no inimigo, ele manda virar outra face e perdoar. O reino de Deus tem outra lógica, tem outro jeito de funcionar. Senão a gente continua fazendo do mesmo jeito que Roma. E quando a gente faz do mesmo jeito que Roma, a gente não é a luz de Roma, a gente é Roma. E aí, se a gente faz do mesmo jeito que Roma, a gente continua reproduzindo gente que chora, gente que clama por misericórdia, gente que clama pela paz. Não, nós somos a luz do mundo. E porque somos a luz do mundo, nós temos que discernir qual é o jeito do reino de Deus funcionar. E quando Jesus nos convida, nós cantamos essa canção agora. Qual foi a última frase da nossa canção, que nós cantamos da última música? Ele te chama ao altar. O que mais? Aos braços do Eterno. O que mais? Não, tem uma frase antes. Ele te chama, tem uma. O que mais? Não tem uma parte que fala para tomar a cruz? Ah, toma a cruz e a coroa herdará. A gente só quer a coroa.
A cruz a gente não quer, não. Ele nem lembra dessa parte. A gente quer a coroa, mas tem a cruz. Se nós não estivermos dispostos a tomar a cruz, isto é, se não estivermos dispostos à solidariedade com quem sofre, e se não tomarmos o lugar dessas pessoas que sofrem no nosso mundo e nos levantarmos por elas, em favor delas, nós estaremos cooperando com aqueles que as crucificam. Não tem neutralidade no reino de Deus. Não tem sombra, é luz e trevas. Quem comigo não ajunta, quem não é por mim, ou a gente está sendo crucificado com Jesus, ou a gente está crucificando. Então, ou a gente se compromete com o reino de Deus e se solidariza com essa multidão. Aqui no versículo 4 fala dos que choram e no 5 fala dos que são mansos e humildes. Parece bonito, né? Ser manso. A pessoa quer ser... Não, não é bonito. O manso e humilde é aquele que grita e ninguém ouve. É aquele que não tem social security. Ele não tem documento. Aliás, ele não tem nada. A gente hoje, por exemplo, chama ele de refugiado. Ele perdeu tudo, chegou com uma sacola e com 3 filhos no colo. Esse é o manso e humilde. Ele não tem direito, ele não tem documento, ele não paga imposto, ele não contribui para o mercado e para a economia, ele é um peso. Eu não sei como funciona aqui, mas eu sei como funciona no Brasil. O que é um pobre num corredor de hospital, com a mãe doente, gritando, pelo amor de Deus, alguém atenda a minha mãe. Como eu vi recentemente no Brasil, um homem gritando e a mãe dele morreu no corredor do hospital. Esse é o manso. Ele fala e ninguém escuta. Ele grita e as pessoas passam em cima dele. É com essa gente que a gente se solidariza. E qual é a comunidade do reino? A comunidade do reino é composta por pessoas que sabem o que é isso. Eu já fui assim. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu vim com um saco plástico. Eu cheguei aqui, eu não tinha dinheiro para o primeiro aluguel. Eu cheguei aqui, eu não tinha emprego. Eu cheguei aqui, eu não tinha documento. Eu cheguei aqui, eu não sabia quem procurar. Eu sei o que é chegar aqui. Aí Jesus diz, você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Você consegue olhar para a multidão aí fora e saber o que eles estão passando. Você sabe que se deixar esse pessoal entregue para Roma, eles vão ser atropelados, o trabalho deles vai ser explorado. Ninguém está nem preocupado com a família do trabalhador. Ninguém fala assim, você está trabalhando muito, volta para sua casa, dê mais tempo para a sua família. Nenhum patrão fala isso. Somos nós que temos que nos solidarizar. Nós nos solidarizamos na nossa dor e nós dizemos, nós sabemos o que é isso, nós acolhemos o reino de Deus e nós funcionamos de um outro jeito porque nós servimos um outro rei. Nós servimos um outro rei. O nosso rei é Jesus. Nós somos a luz do mundo e as pessoas, elas vão ver isso. O evangelho não é uma mensagem que a gente repete. É uma realidade que a gente vive. Quando João Batista mandou perguntar, será que Jesus é o Messias mesmo? Jesus falou assim, diga o que os seus olhos estão vendo.
Ele não disse que seus ouvidos estão ouvindo, digo que seus olhos estão vendo. Vem ver como funciona a New Life. Vem ver como a gente é uma comunidade cheia de misericórdia, compaixão, solidariedade, serviço, generosidade, como a gente cuida uns dos outros, como a gente faz família. Vem ver como é que os pais se relacionam com os filhos, as esposas com os maridos com as esposas, como é que a gente é profissional, como é que a gente é sociedade. Vem ver. Aí você vai ver o que é o reino de Deus e como é que deveria ser o mundo todo se Jesus fosse o rei e não César. É isso que Jesus está ensinando para nós. O Evangelho não é só um chamado para a gente ir para o céu depois da nossa morte. O Evangelho é uma convocação para nós nos comprometermos com o reino de Deus a começar daqui e a começar de agora. Que o Senhor Jesus encontre na New Life uma comunidade de bem-aventurados. Não porque choram, não porque têm fome e sede de justiça, não porque clamam por paz, mas uma comunidade de bem-aventurados e bem-aventuradas, que encontraram consolo, que encontraram justiça, que encontraram a paz, que herdaram o reino de Deus e que vivem o reino de Deus, vivem o evangelho do reino de Deus e iluminam as trevas da América, para que os homens e mulheres vejam a New Life e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Amém. Amém.